Marcos, capítulo de número 7, e o versículo de número 21, que diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, os males, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Vamos orar a Deus. Peça para que o Senhor fale conosco. Grande Deus, grande Pai, meu Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade em aqui estar, Senhor, na tua casa. Meu Deus, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, meu Deus, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Senhor, fala comigo, fala conosco, com a tua igreja, fala com os teus servos de perto e de longe. Nos abençoa, meu Deus, muda a nossa vida e seja conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Alguns dos irmãos pode ter lembrado que no último culto nós lemos esse texto e nós tínhamos quatro pontos aqui para falar acerca dessa palavra, mas o tempo só nos proporcionou 2, ainda há mais 2 a ser dito, e assim o Senhor preparando, nós estaremos falando segundo a misericórdia de Deus. E, meus irmãos, creio que alguém, em ler aqui esse texto, esse capítulo de número 7, é muito interessante, porque onde Jesus ele está frente a frente, ele está aqui face a face com os fariseus e com os professores da lei, os doutores da lei ou os escribas. A partir do capítulo de número 7, do verso 1, a Bíblia vai mostrar dessa forma. Jesus, ele cara a cara, frente a frente com os fariseus e também os escribas, que eram os professores da lei, os doutores da lei, melhor assim, como diz algumas das nossas traduções. E o que acontece? O Senhor Jesus, ele sempre, ali junto com os seus discípulos, Jesus ele sempre procurava ensinar, mostrar aos discípulos qual era a forma, a maneira que eles tinham que viver na terra, para eles serem aqui nessa terra um exemplo, como homens de Deus, como ser ali um cristão espiritual, e também para que os outros pudessem olhar, e observar por intermédio da conduta daqueles homens, como que era de fato ser um crente, porque, meus irmãos, ser um crente, igual todas as pessoas desse mundo, qualquer outra pessoa, isso não está justificando a nossa presença na casa de Deus. Isso não justifica nós dizermos que nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Isso não justifica que o motivo de nós sermos batizados na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Isso não justifica nós tomarmos, participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus todos os meses. Porque ser um cristão, como qualquer pessoa desse mundo, qual exemplo é que nós teremos, que nós estaremos dando? E o que Deus ele estará olhando para nós, o Espírito Santo, Jesus, ele estará orando para nós, olhando? Será que ele vai dizer: esse é o exemplo da minha igreja, esse é o exemplo do homem de Deus, esse é o exemplo do verdadeiro cristão na terra? Meus irmãos, não é dessa maneira.
Por que eu quero dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos servindo a Deus, a maioria das pessoas estão servindo a Deus ao seu bel prazer. As pessoas estão servindo a Deus como acham, as pessoas estão servindo a Deus como sentem, as pessoas servem a Deus como querem. Eu vejo alguma coisa no YouTube, deve ser dessa maneira. Alguém mandou uma mensagem na rede social, deve ser dessa maneira. Um reverendo fulano de tal falou, então é dessa maneira. Um teólogo não sei de onde falou, é dessa maneira. O pastor fulano de tal pregou, então é dessa forma. Igreja de Deus, eu pergunto para os irmãos, para que serve isso aqui? Para que serve a Bíblia? Para que nós temos a palavra de Deus? Eu quero compartilhar aqui um versículo, no capítulo de no Evangelho de João, na verdade, no capítulo de número 5, se alguém tem Bíblia, por favor, para que não fique nas minhas palavras, o capítulo 5 do Evangelho de João, e o versículo de número 39, Jesus ele fala por intermédio de João de uma forma plena, não para ímpio, não para o povo do mundo, mas Jesus ele fala para os crentes. Jesus fala por intermédio de João para a sua igreja, para o seu povo. E o que Jesus fala no capítulo 5, 39 de João? Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, se eu vou pregar uma mensagem, se eu vou falar uma palavra, se eu sou aqui o orador, estou aqui levando os irmãos ao conhecimento da palavra. Se porventura houver algum sábio, algum entendido, alguém que estuda a palavra de Deus, se eu porventura for semear uma semente do joio, se eu for lançar uma heresia, aquele que é entendido, aquele que é sábio, que examina, como está escrito aqui, a palavra de Deus, ele vai marcar aquele ato que foi expressado, ele vai escrever, ele vai marcar, e quando acabar o culto, a primeira coisa que ele vai fazer é correr atrás do pastor ou de mim, no caso aqui pregando a palavra de Deus, vai dizer: pastor, por favor, quero que o senhor me explique uma coisa, o senhor disse algo que não condiz com a palavra. Por quê? A Bíblia está falando aqui que só existe um casamento. A Bíblia está falando aqui que o homem só pode casar uma vez. Se ele separar, se ele divorciar, ele vai viver só. Porque se alguém casar com a divorciada ou com ele, vai viver em adultério. E a Bíblia diz que nem um adúltero vai para o reino dos céus. Mas o senhor está pregando aqui, o senhor está dizendo que se a mulher é uma pedra no sapato do homem, ou o homem é uma pedra no sapato da mulher, pode separar. Se não está havendo compatibilidade, pode divorciar e orar para Deus preparar uma pessoa melhor. Meus irmãos, isso aqui é um exemplo. Mas quantas pessoas que não estão ouvindo isso quase todo dia em alguma denominação ou algum canal, na rede social, enfim, dizendo que o divórcio é liberado, que não tem problema. Eu quero dizer uma coisa: esses que pregam tal coisa e esses que aderem tais heresias, ambos irão para o inferno, porque a palavra do nosso Deus, ela deixa bem clara para nós que nenhum tipo de adúltero vai herdar o reino dos céus. Aleluia! Procure desde o início, desde Gênesis, do primeiro casamento constituído pelo Eterno, por Deus, e vá até o final, até Apocalipse, aonde mostra o casamento do esposo e a esposa, que é a igreja. Procure e veja, porventura, se você acha alguma oportunidade que Deus permite. Alguém pode se manifestar e dizer: pastor, Deus permite. Sim, Deus permite divorciar. No caso de haver
a incompatibilidade, no caso de haver uma traição, Deus permite separar, mas Deus não permite casar de novo, em hipótese alguma. Deus não permite. Lá no capítulo 7, verso 9 e 10 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, se vocês separaram e vocês não conseguem ficar só, o que vocês têm que fazer? Reconcilie, vai lá, conversa, peça perdão, se humilhe e se junte novamente e viva a vida de vocês. Esse é o conselho de Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está falando aqui em 5,39 do Evangelho de João. Jesus está dizendo: examinais. Examinar não é apenas ouvir na orelha e jogar para fora, bater, como está batendo, tirando um bicho ou qualquer sujeira do ouvido. Examinar é entrar no ouvido, como está escrito lá em Jó, por 2 vezes, que o alimento ele se prova pelo paladar de todo ser humano, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é provada pelo nosso ouvido. É pelo ouvido que nós provamos a palavra do Senhor. A palavra entra pelo nosso ouvido, não é na orelha, é no ouvido, e ela desce para o nosso coração. E então, aí eu sempre digo, nós temos que fazer, como eu sempre fiz isso, e falo aos irmãos, como o gado. Alguém já examinou o gado? O que o gado faz? Eles estão comendo o capim. Eles comem o tanto que pode. Depois eles vão em algum lugar, estão embaixo de uma árvore, ou mais tarde, enfim, eles ficam num determinado lugar. Eles colocam, volta aquilo para fora e vai remoendo aquela comida que eles comeram lá atrás. O crente que ele não remoe a palavra de Deus que ele ouve na igreja, a pregação que ele ouve, pode ter certeza que ele vai ser um crente pálido, um crente fraco, vai ser um crente levado por qualquer vento, por qualquer sombra de vento, por qualquer água que correr, ele vai ser levado porque ele não está estruturado na rocha, não está estruturado na palavra de Deus. Nós precisamos saber, meus irmãos, o que é a palavra de Deus, o que é a coisa do homem. Como eu falei no culto anterior, nós precisamos entender o que é a doutrina da Bíblia, o que é ensinamento, o que é a doutrina de Deus, e o que é, como está escrito no capítulo 7, falado lá, dito por várias vezes, até mesmo por Jesus e pelos escribas e fariseus, que eles estavam apegados a ensinamentos, eles estavam pegos a tradições dos seus antepassados. Meus amados, e esse tipo de coisa, ensinamentos dos antepassados, isso não vai levar a gente para o céu. Como até usei o exemplo, aquela pessoa que precisa nascer crente. Aliás, minha família toda é católica, eu nasci católico, eu vou morrer católico. Eu quero dizer que você nasceu para você ter a sua escolha. Todos nós temos livre-arbítrio, todos nós temos a oportunidade de escolher. Não o nosso nome, que o nosso nome já foi dado, mas nós podemos escolher o que comer, nós podemos escolher o que vestir, o que calçar, nós podemos escolher aonde trabalhar, nós podemos escolher aonde ir, nós podemos escolher se nós queremos vir à igreja para ouvir a palavra de Deus, ou se nós quisermos vir à igreja apenas por entretenimento, apenas para passar 2 horas, apenas para sair de casa, apenas para dizer eu fui à igreja. Meus irmãos, e aqui quando nós viemos ao culto, quando nós viemos à casa de Deus, não é um lugar para entretenimento, não é um lugar para desfile, não é passarela de moda. A igreja não é lugar de provocação, a igreja não é lugar onde o homem cobiça a mulher cobiça o homem. Pastor, mas por quê? Porque hoje tem acontecido isso. Hoje as pessoas vêm ao culto com as vestes mais imorais. Hoje as mulheres vêm ao culto como se tivessem ido, desculpa eu dizer, numa boate, num bar, em qualquer outro lugar.
E eu quero dizer uma coisa, que isso não é postura de pessoas, porque a igreja é um lugar público, e então, sendo um lugar público, entra todo tipo de gente, e entrando todo tipo de gente, vai ter homens carnais, como também a mulher carnais, aonde o homem, devido à sua roupa, o seu traje, ele pode atrair a atenção da mulher para ele, ou a mulher, devido à sua roupa, o tamanho, ou se está pregada, ou se está transparente, vai chamar a atenção do homem também. E quando houver ali um toque, uma palavra, um gesto, sabe o que vão dizer? Naquela igreja só tem pessoas carnais, naquela igreja só tem homem carnal. Eu fui lá, mexeu comigo, eu fui lá, deu um toque na minha mão, eu fui lá, falaram isso, falaram aquilo, ou vice-versa, o homem ou a mulher, vai ser a mesma coisa. Quem vai ficar defamado é a igreja, mas aquela pessoa que recebeu, entre aspas, aquele elogio, ela não é crente, ela não é da igreja, ou é uma pessoa que não tem compromisso com Deus, uma pessoa que não segue a palavra de Deus, é uma pessoa que não tem compromisso com a santificação. Aquele homem talvez que mexeu pode não ser um crente, pode ser um visitante, alguém que só veio aquele dia na igreja, alguém que não tem o conhecimento da verdade, ou em suma, são pessoas que não são libertas pelo Espírito Santo de Deus. Mas a igreja, ela vai ser defamada, o nome da igreja vai ser defamado, e sendo defamado o nome da igreja, vai ser defamado, taxado quem? Os crentes. Os crentes serão defamados. Eu pergunto, será que é isso que Jesus quer? Não, Jesus ele não quer isso. Só que os fariseus, eles não se preocupavam, como nós falamos no último culto, com isso. Eles se preocupavam com o exterior, estavam preocupados com a tradição, que os antepassados disseram: olha, vocês não podem pegar no copo se vocês não lavar a mão, vocês não podem pegar no pão se vocês não lavar a mão, olha, vocês não podem deitar se vocês não lavar o pé. Olha, Jesus, os seus discípulos estão comendo sem lavar as suas mãos. Por que eles não seguem a tradição dos antepassados como nós seguimos? Nós somos puros. Jesus disse que eles estavam transgredindo os mandamentos, os ensinamentos de Deus, a doutrina de Deus. E eles então estavam trocando os ensinamentos de Deus, as doutrinas do Senhor, por preceitos, por os ensinamentos de homens. Observa, deixa eu mostrar algo aos irmãos que é comum quando nós vamos falar acerca. Algumas pessoas falam esse versículo, e com base no que nós estamos falando, eu quero chamar a tua atenção. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, por exemplo, é bom que nós lemos a palavra de Deus e que nós vamos entender que uma coisa é uma doutrina, é um ensinamento, doutrina é ensinamento, ensinamento de homem é uma coisa, e ensinamento de Deus, doutrina, ensinamento de Deus, da palavra de Deus é outra coisa. Por exemplo, em Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 20, diz assim, Colossenses 2:20: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis. E o 22: as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens. Preceitos de usos e costumes de doutrina de homens. Só que para nós entender esse verso 22, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus, no verso 20, ele diz: se pois estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo? O capítulo 3 aqui,
nesse verso 1, dessa mesma carta, olha o que ele diz: portanto, se ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, a partir do momento que Jesus pega, segura em nossas mãos, a partir do momento que nós somos ressuscitados, ou vivificados. O que é vivificar? É tirar do lamaçal, é tirar da morte e trazer para a vida. É só Jesus que pode. Se você ainda não foi vivificado, você ainda está na morte, você precisa vir para a vida. Você precisa vir para a vida, e Jesus está aqui hoje para revivificar você. Jesus está aqui hoje para te tirar da morte e te levar para a vida e para a vida eterna. Labassubria candarábia surimicanda labaia. Então o que Paulo está mostrando aqui para nós? Que agora, a partir do momento que nós nos batizamos, e o batismo significa morte, o batismo significa sepultamento, e o batismo significa ressurreição. A partir do momento que nós morremos para o mundo, a partir do momento que nós somos sepultados nas águas, e a partir do momento que nós ressuscitamos das águas, agora nós não vivemos, como o apóstolo Paulo diz, nós não vivemos mais para nós. Não é a nossa vontade, mas agora Cristo, Ele vive em nós. E a vida que nós temos hoje é uma vida diferente. Nós vivemos agora, como diz o capítulo 3, o verso de número 1, nós vivemos agora para viver para Cristo e buscar as coisas que são de cima e pensar nas coisas que são de cima. Só que como nós estamos vivendo hoje, meus irmãos? Como que a igreja está vivendo hoje? Qual que é a mentalidade da igreja? Hoje a mentalidade da igreja é ser um crente bem-sucedido. Hoje a mentalidade da igreja é ser um crente próspero. Hoje a mentalidade da igreja é comprar um carro, é comprar 2, é comprar 3, é trocar os 3 por 1, é ter uma casa, ter 2, ter 3, é fazer uma aposentadoria, viver de renda. Essa é a mentalidade da igreja. Pastor, mas qual é o problema? Não há problema algum em você conquistar, em você possuir. Não há problema algum em você ser uma pessoa sucedida, porque o salmista mesmo diz que Deus, Ele se agrada, Deus Ele tem prazer na prosperidade do justo. Mas uma coisa é preciso ser esclarecida: nós, independente do nosso trabalho, independente dos nossos projetos da terra, nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, Labassuri Micanda Labaia, o reino dos céus. Nós temos que pensar no céu, nós temos que examinar as coisas do céu, nós temos que desejar, nós temos que almejar, que querer, que implorar pelas coisas do céu. Pastor, mas como que eu sei das coisas do céu? Eu não fui ao céu. 5:39, examine as escrituras. O que nós estamos examinando hoje? Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Crente que nem ora mais, só com o celular na mão. Crente que chegava na igreja antes da hora, hoje chega quase uma hora depois. No Twitter, eu estou fazendo obra, eu estou orando, está fazendo obra do cão. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. O diabo está derrubando o povo dentro de casa. O diabo está nos derrotando no escritório. O diabo está nos derrotando na cama. O diabo está nos derrotando na cozinha, na varanda. O diabo está nos derrotando na sala, por intermédio de rede social, de celular, e as pessoas não estão se dando conta. É um monte de crente morto, é um monte de crente que não tem vida, é um monte de crente que só pensa em luxúria,
terra. É um monte de crentes que só pensa em coisas grandes, mas da terra. Não pensa em ser grande no poder, em ser grande na palavra, na homilética, ser grande na oratória. Não pensa em ser grande em poder, em conquistar dezenas, centenas, milhares de almas. Abre igreja aonde nunca. Mas o pensamento é um relógio bonito, um carro lindo, uma roupa linda, uma casa. Esse é o nosso pensamento. Sabe do que é? Viver meramente de ilusão. A Bíblia diz que todas as coisas, no capítulo 6 de 1 Coríntios, no verso 12 e 13, Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm a nós. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho um controle emocional, se eu sou uma pessoa que eu não sou centrado, que qualquer coisa eu estouro. Pastor, posso ter uma arma na minha casa? Pode. Detalhe, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Se você não tem controle, se você, o seu emocional é daquele jeito, se qualquer coisa você estoura, sabe o que vai acontecer? Essa arma que poderia ser uma bênção, essa arma que poderia ser para te livrar no teu sítio, na tua fazenda, na tua chácara, ou seja, onde for, essa arma vai colocar você na cadeia. Então nós temos que nos examinar, nós temos que examinar a nossa vida. E aqui, nesse capítulo 2, nesse versículo 20, Paulo, ele diz: se estáis mortos com Cristo, se vocês já morreram, aonde Cristo está? A Bíblia diz que Cristo está nos céus, assentado, à mão direita, à destra de Deus. Está sentado à direita do poder. É lá que Cristo está, à direita de Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Se já estáis mortos com Cristo. Em Apocalipse, Jesus fala por intermédio de João, o escritor do Apocalipse. Jesus, ele diz que se nós formos fiéis até o fim, como ele está sentado no trono do seu Pai, ali ao lado do seu Pai, nós também assentaremos com ele, como ele está sentado com seu Pai. E como que nós entendemos esse mistério? Examinando a palavra de Deus, tendo relacionamento com Cristo, sendo pessoas espirituais, pessoas que têm contato com o céu, contato com Deus. Por que hoje o povo está perdido? É gente com celular, liga para pastor, liga para pastora, liga para profeta, liga para profetisa, e pessoas recebendo profetada, pessoas sendo mortas, pessoas sendo destruídas. Quando acha um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que Deus usa, fala, cumpre, a pessoa idolatra, se brincar rasteja. Por quê? Porque hoje as pessoas não estão tendo mais compromisso com Deus. Hoje o povo não está querendo ter essa comunhão com Jesus. E para ser usado por Jesus, para ter comunhão com Jesus, tem que viver como Jesus quer, tem que ter relacionamento com Jesus, tem que conhecer Ele pela sua palavra, tem que ter vida de oração, tem que ser crente espiritual, tem que viver como Paulo diz na palavra. Eu estou cansado, estou surdo de ouvir gente dizendo: não, agora eu vou mudar minha vida, eu não estou nem aí com nada mais, eu quero viver para Deus e o resto é resto. Que hipocrisia, só fala para dizer que é igual a todo mundo. Não está cheio? Você não conhece gente que diz dessa maneira: agora eu vou viver para Deus, agora eu vou viver, não quero saber de mais nada. Meus irmãos, eu conheci Paulo que diz: eu tendo o que comer, eu tendo o que vestir, está ótimo, o resto é balela, o resto empresta a boca para o diabo. Desculpa falar dessa maneira, mas nós temos que mudar, nós temos que ter caráter espiritual, nós temos que vigiar com as palavras que nós falamos. Como eu disse, repito, está cheio de gente emprestando a boca para o diabo, e nós não podemos emprestar nossa boca para o diabo, porque a nossa palavra, ela tem poder. A palavra que sai da nossa boca, ela é poderosa, como a palavra que sai da boca de Deus, ela
Jesus ele fala que a palavra do homem, a palavra da mulher de Deus é sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Vamos analisar nossa vida. A nossa palavra está sendo sim, sim ou não, não. A nossa boca, Jesus está falando, o Espírito Santo está falando, ou o diabo está falando? É uma coisa que a gente pode analisar. Nós podemos refletir agora, olhar para a nossa vida e pensar: peraí, será que é Deus ou será que é eu? Olha para isso. Isso aqui é profundo. 2:20. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivessem no mundo. Para entender isso aqui, o capítulo 7 de Romanos, verso 1, 2 e 3. Romanos 1, 2, 3. Capítulo 7, verso 1, 2 e 3. Deixa eu ler aqui. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos, para nós entender esse verso 20. Presta bem atenção. Capítulo 7, versículo 1 de Romanos. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, os que têm conhecimento, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. E ele vai dizendo 2: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. O que eu quero, o que isso tem a ver com o verso 20? Eu quero mostrar a situação, a concordância. Que se nós já morremos para o mundo, e agora nós vivemos para Cristo, a nossa ordenança, a lei, aquilo que nos ligava ao mundo foi cortado. O nosso desejo pecaminoso, aquilo que era nos imposto pelo mundo, foi cortado. Nós agora não temos mais essa aliança. Nós agora não somos mais obrigados. Por quê? Porque agora o nosso negócio é com Jesus. Se pois estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vós carregam ainda as ordenanças, como se vivessem no mundo, como se estivessem no mundo. Nós estamos livres. Capítulo 8, verso 32 de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje aí se prega, se ensina. Na sexta-feira, aqui no sábado, a mulher tem que ir para o salão de beleza, tem que pintar o cabelo, tem que cortar o cabelo, tem que se maquiar, tem que virar uma palhaça, desculpa da expressão, ou uma pombagira, tem que agradar o marido. Deus te quer linda, Deus te quer bonita. Não é assim que estão pregando por aí, que estão ensinando? É desse jeito. Eu pergunto: isso é pastor? Isso é homem de Deus? É filho do diabo. É homem, filho de Satanás, que está pervertendo o coração das pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Um dia, quando namorava com a minha esposa, a gente morava junto, em São Paulo, fomos frequentar a igreja, e frequentando a igreja, enfim, ali, até gostando, já tinha um conhecimento da leitura da Bíblia. Chegou um dia o pastor, ia ter batismo, eu fui conversar com o pastor acerca. Ele disse: não, irmão, não tem problema não, pode casar, aliás, pode batizar normal, depois o Espírito, depois Deus faz a obra na tua vida, pode estar bebendo, fumando, não tem problema. Eu falei: não, mas eu estou com a minha esposa, nós estamos em prostituição, né? Nós não somos casados, a gente mora junto.
Não, mas não tem problema, porque no tempo de Moisés não tinha cartório, e etc, deu aquela embromada para confundir a minha cabeça. Eu falei para minha esposa, isso é lobo, isso aí não é pastor não. Detalhe, caímos fora. Porque, meus irmãos, se o batismo é para remissão do pecado, se agora eu vou viver, não eu mais, mas Cristo vai viver em mim, eu tenho que estar purificado, eu tenho que estar limpo. Eu vou viver agora, vou ser um novo homem com a presença do Espírito na minha vida, e eu vou estar lá pecando com a minha esposa. Eu vou estar lá toda noite normal, como a minha consciência não me contamina, porque o pastor falou que Deus vai fazer a obra. Vai para o inferno. Mas está assim de gente, o pastor falou, mas e a Bíblia? Não, o pastor que falou, mas e a Bíblia? A Bíblia é um guardanapo, passa na boca e joga fora. Queridos irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias na terra. A igreja não pode cochear em dois pensamentos. Elias falou lá no capítulo 18, no livro de Reis, ele disse: olha, se Deus é Deus, segue Deus. Se Baal é Deus, segue Baal. Mas não fiquem divididos. Não fiquem divididos. Se o mundo é bom, vá para o mundo. Joga a Bíblia fora. Joga as vestes de crente fora. Vá para o mundo. Se o mundo tem salvação, se o mundo traz paz, se o mundo é a bênção que todo mundo está achando que vá para o mundo. Esqueça Jesus. Esqueça o nome de Jesus, esqueça a igreja. Mas se o mundo é o lamaçal de pecado, se o mundo é a estrutura que o diabo usa para enganar as pessoas, para levar para o inferno, e se Jesus é o único Salvador, é o único caminho que nos leva a Deus, meus irmãos, vire as costas para esse mundo pecaminoso, abandone esse mundo, feche os seus olhos, o seu ouvido, a sua mente, o seu coração, feche o teu corpo para esse mundo e vá viver para Jesus. Vai viver em novidade de vida, porque ele diz que o que há de vir, ele virá e ele não tardará. Labassumi calabassoria surimianda labracheia. Olha esse verso 20 para concluir. Se vocês estão mortos para o mundo, se vocês estão vivendo agora em Cristo, por quê, irmãs? Por que vocês cortam o cabelo? Qual é a pergunta? Qual é a resposta? Ah, pastor, porque o pastor diz que pode. Ah, é? O lobo lá diz que pode? Ele falou que pode, mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz? Vamos ver 1 Coríntios. Vamos ver o que Paulo fala em 1 Coríntios, no verso 11. Vamos ver quem que é lobo, se é Paulo, ou vamos ver se é o enganador, que está enganando as pessoas, que está querendo levar a igreja, dissolver a igreja de Deus, fazer a igreja de Deus como uma igreja tradicional, colocar na igreja político, colocar na igreja palhaços, encher a igreja de bexiga, colocar capoeira, colocar artes marciais dentro da igreja, fazer fogueira dentro da igreja, fazer carnaval dentro da igreja. Será que é isso que Jesus quer? Jesus, ele repreendeu o povo quando ele chegou em Jerusalém, que ele viu a igreja, a casa de Deus, tomada por mercenários, pessoas cambiando, trocando dinheiro, vendendo pombo, vendendo porco, fazendo da casa de Deus uma arruaça, vendendo negócio. O que Jesus fez? Oh, meus irmãos, que bênção que vocês estão vendendo, o negócio está indo bem. Detalhe, hein? Não esqueça do dízimo, não esqueça de dar o dízimo, hein? Mas continua, fica à vontade. Jesus fez isso? Vem aqui, cambada. O que andou menos correu. Jesus assentou o couro em todo mundo, mandou a madeira nas costas daqueles mercenários, daqueles vagabundos, e todo mundo foi embora. Jesus soltou pombo, jogou o dinheiro fora e disse: vocês estão fazendo da casa do meu pai covil de salteadores. A casa do meu pai é conhecido por toda a terra como casa de oração.
torna fraco para ganhar o fraco. Ué, mas agora você vai se tornar um mundano, um pecador, para ganhar o pecador? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é poder de Deus para os que creem. Para mim ganhar um traficante, para mim ganhar um bandido, para mim ganhar um usuário de droga, eu vou lá com a palavra de Deus vestido como eu estou aqui e digo: meu irmão, meu amigo, eu quero orar por você, e depois que orar eu quero ler uma palavra. Deus dá uma palavra para o teu coração e vou orar com fé, vou expulsar o demônio da vida dele, vou ler a palavra de Deus para ele e vou fazer o apelo para ele. Se ele quer aceitar Jesus como Deus, mudou a minha vida, também pode mudar a vida dele. E eu tenho certeza que Jesus vai mudar a vida dele. Agora eu vou ganhar ele, eu vou pôr arma na minha cintura, vou encher meu corpo de tatuagem e vou chegar lá balançando o corpo e falando uma gíria, porque eu quero ganhar ele. Aonde? A irmã tem que se vestir, desculpa da expressão, como uma prostituta, para entrar no prostíbulo e ganhar a prostituta. Aonde? Eu pergunto, o que está acontecendo com a igreja de Deus? O que está acontecendo com o povo de Deus? Sabe o que é? É o que Oséias falou: o meu povo foi destruído porque eles rejeitaram o conhecimento. Nós, o povo brasileiro, é o povo mais lerdo do mundo para ler. Nós somos o povo que menos lê no mundo. Nós somos o povo que menos lê. Há um ditado que diz que aquele que mais lê, ele tem mais sabedoria, ele se torna mais culto, ele tem mais conhecimento, ou seja, ele vai ter o poder não de ser manobrado, ele vai poder manobrar, né? Como um sábio escritor chinês, ele diz que só tem dois tipos de pessoa no mundo. Ele diz: tem aqueles que dominam e tem aqueles que são dominados. E para nós parece que é um prazer ser dominado. Para nós parece que é um prazer ser amassado, igual massa de pão. E por que isso? Porque nós não procuramos ler a Bíblia. É mais fácil passar 3, 4 horas, a noite toda, a madrugada toda, na internet, do que 1 hora lendo a palavra de Deus. É mais fácil passar a madrugada toda na internet, do que meia hora de joelho, falando com Deus. E assim a igreja está indo. Se nós verdadeiramente, aqui no capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele diz aqui para nós, no verso 13 do capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz assim: julguei entre vós mesmos. Está passando o negócio para nós, presta atenção. Julgue vocês mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Descoberta como? Com o cabelo, com a cabeça raspada. 11 de 1 Coríntios, verso 13. Ele diz no 14: ou não vos ensina mesmo a natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? O homem de cabelão, cabelo longo, a Bíblia está dizendo aqui que é desonra o homem viver dessa forma. Ou seja, o homem é cabelo curto e a mulher é cabelo longo. O versículo 15 diz, olha que interessante: mas ter a mulher cabelos crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Ou seja, as mulheres que usam véu é as que têm o cabelo curto, que usam cabelo rapado, que usavam na ocasião cabelo rapado. Então elas usavam véu. Mas aqui Paulo está dizendo que as mulheres terem cabelos longos, isso é honroso. E aí ele conclui e diz no verso de número 16: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Infelizmente, esse versículo 16 foi mudado. Hoje a igreja está tendo o mesmo costume do mundo. Hoje não se prega. Hoje a mulher natural, a beleza natural não tem comparação. Eu sempre disse isso e digo, e vou sempre dizer: só usa massa carro velho.
Quando vai para a funilaria que está amassado, o cara enche de massa, depois dá aquela polida e joga a tinta por cima para mostrar que está novo. E a irmã, isso é bonito para você? Coloca o dedo afunda, fica um buraco no rosto, na testa, arranca a sobrancelha, passa o negócio preto lá que se molhar, chover, escorre aquela lama pro olho. Outros vai chorar, começa a derramar aquele caldo preto e tanta coisa que passa no cílio. O sangue de Cristo tem poder. Eu pergunto, será que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus? Um templo sujo, contaminado, como estamos hoje vivendo? Não, pastor, mas eu tenho que ser linda para o meu marido, eu tenho que ser bonita. A coisa que eu mais tinha nojo, quando eu namorava com a minha esposa, que nós éramos do mundo, era as pinturas nos lábios, quando eu ia beijá-la, quando eu ia abraçar aqueles negócios no rosto. Mas a gente não vai falar, né? Que ó, você está horrível com isso. Lógico que não. Vou perder a namorada? Você está horrível com essa saia de um palmo. Eu vou falar isso? É o que ela vivia assim. Para finalizar, 1 Coríntios, Jesus, dá-nos vitória, Jesus, graças a Deus, Jesus é bom. Meus irmãos, vamos, 1 Pedro, glórias a Deus, o capítulo 3, deixa eu te dizer uma coisa, capítulo 3, de 1 Pedro, no versículo de número 1, quando alguém te impor, você está vivendo para Cristo, mas quando alguém quiser te impor as coisas do mundo, 1 Pedro 3, leia isso aqui, eu vou ler para nós entendermos. Semelhantemente, 1 Pedro 3, verso 1, adiante, semelhantemente vós mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Olha aí, ó, a sujeição leva à conversão. Versículo 2, considerando a vossa vida casta, sem temor. No verso 3, aliás, considerando a vossa vida casta em temor, perfeito. Versículo 3, o enfeite. Olha aí as mulheres que gostam de competir com, sei lá, verso 3, o enfeite delas, das mulheres, não seja o exterior. O que é o exterior? O exterior é o que está por fora, o exterior é aquilo que todo mundo vê, o exterior é aquilo que as mulheres gostam de mostrar para as outras e para os homens. Então ele está dizendo, o enfeite delas não seja no exterior, e ele vai dar alguns exemplos, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no corruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque ele diz, assim adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filha, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. E o último versículo, 7, enquanto vós maridos coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então aqui Jesus fala, por intermédio da vida de Pedro, sobre o papel da mulher, a forma da mulher agradar o seu marido, e a forma da postura da sua mulher, e também pela sua postura na conversão do seu marido. Como lemos aqui no versículo 3, a beleza da mulher. Eu sempre falei isso e falo de novo. Quantos homens que, lógico, não vão falar isso, mas depois que casa, se brincar, falam. Quantos homens que quando vão casar ou que casam vão para a lua de mel,
não conhece a sua esposa, via ela de uma maneira e depois no dia do casamento ele olhou e falou: não, não pode ser ela. Será por quê? Foi transformada, cabelo, olhos, fisionomia, até mesmo corpo com cinto, enfim, pintura de todo tipo, massa de toda qualidade. E então casa e vai para a lua de mel. No dia seguinte, quando acorda, o sol bate na janela, ele abre a janela do quarto, de algum lugar, será que foi para a viagem? E quando ele olha para a esposa, olha para a cama, ele fala: não acredito, o que aconteceu aqui nessa cama? É pintura de toda maneira, é sujeira de toda forma, é travesseiro, é coberta, é a cara da mulher, o rosto da mulher de toda maneira, o cabelo daquele jeito. Você fala: não, é impossível que seja ela. Mas ele não vai falar: amor, você está horrível. Ele não vai falar isso, ele acabou de casar. Meus irmãos, a melhor coisa que tem é ser natural. A melhor coisa que tem é ser natural como Deus fez. Examine a palavra de Deus, meus irmãos. A Bíblia fala que a beleza da mulher é aqui dentro, no coração, é no interior. Aqui dentro não tem chuva, aqui dentro não tem água, aqui dentro não tem pano, aqui dentro não tem travesseiro, cobertor que tira a beleza que está dentro do coração da mulher. O amor, a pessoa elegante, né? A pessoa dócil, a pessoa compassiva, né? A pessoa que tem paz, a pessoa que gosta de acariciar, que gosta de cuidar, né? Que gosta de fazer as coisas, não precisa pintura para agradar ninguém, meus irmãos. Mas infelizmente hoje está assim, a igreja está vivendo de uma maneira que eu pergunto: quando Jesus vier, quem é que vai subir? Você já pensou isso? Olha para a tua vida, lê a Bíblia, leia, pense primeiro: Senhor, será que se o Senhor vier eu vou subir? Aí lê a Bíblia, Jesus vai te responder na hora. Da maneira que nós estamos, nós não vamos subir. E essa mudança, ela tem que ser feita aqui dentro do nosso coração. Essa mudança, ela tem que ser interna, e aquilo que é feito interno vai refletir no externo. Então viva dessa maneira. Esses dias eu conheci uma senhora, inclusive ela vai vir aqui, eu vou ter que conversar com ela, já 70 e poucos anos. Ah, não, é porque meu marido, ele gostava que eu pintava meu cabelo, o cabelinho dela preto, da minha poltrona. 70 e poucos anos, unha tudo vermelha, é porque ele gostava. Detalhe, não está mais junto, não vive mais junto, ela vive a vida dela. Será que é ele que gostava mesmo? Que ela andasse de cabelo preto e de unha vermelha? Será que é ele que gostava? Se não está mais, por quê? Então nós temos que analisar. Às vezes nós praticamos coisa dizendo que é por causa de outro, mas na verdade está aqui dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que naquele dia cada um de nós teremos que dar conta de toda a nossa obra individual. Não é porque meu marido mandava, porque minha esposa mandava, é porque o pastor mandava. O senhor vai falar: peraí, você não sabia ler? Você não ouviu a minha palavra? Nós vamos ser julgados por isso aqui. Então guarde a palavra de Deus no teu coração, para você não pecar contra o Senhor, para que quando o Senhor vier, meus irmãos, nós poder com toda alegria, com todo amor, estarmos indo diante de Deus como uma noiva pura, santa, ataviada, uma virgem, para o nosso Senhor, né? Sabendo Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus, o Senhor, abençoe a tua vida, que Deus te renove, que Deus dê graça, que Deus te dê sabedoria, e que você fuja das coisas desse mundo enquanto há tempo, porque o reino dos céus é tomado à força, o caminho é apertado, a porta é estreita, e não é de qualquer maneira que nós vamos chegar no céu. Que Deus vos abençoe, que o Espírito de Deus fale mais aos vossos corações, e as palmas bem alegres exaltem o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.